Olá, meu nome é Adriel Zortea, eu sou doutorando e mestre em Teoria e História da Arte pela Universidade de Brasília, sob orientação da professora Vera Pugliese, e minha comunicação para o 32º Encontro Nacional da ANPAP intitula-se Trois Petits Morts, de Adriana Varjão, e o Patos de Nossa Senhora das Dores. Esse recorte de pesquisa que é apresentado é fruto de minha dissertação de mestrado, defendida em julho de 2023, com apoio da CAPES. Bom, eu focalizo nesta investigação o tríptico de 2003 de Adriana Varejão, titulado Trois Petits Morts, desdobrando esta imagem a partir de questões teóricas abertas pela noção de patósformio em Ab Warburg e também nos desdobramentos das patósformio pensados pelo filósofo e historiador da arte francês Georges de Duberman. Ao determos-nos no elemento carne na obra da artista, debruçamos-nos sobre o Narleben der Antike, né, compreendido como sobrevivência, no sentido francês, de Duberman principalmente, de forças dionisíacas, que seria a carne seca, reprimidas pelas forças apolíneas, as imagens de azulejos limpos, frios, duros, brancos, como a presente imagem nos coloca, nos coloca como questão. Focalizamos a Trois Petits Morts face às imagens da Nossa Senhora das Dores, que é um nome devocional expressivo do barroco no Brasil, principalmente da região mineradora, e que, pensando, né, que o barroco no Brasil é a principal chave de interpretação face à obra da Varejão, diante dos críticos, né? Que os críticos, a fortuna crítica ou os processos curatoriais ah, que insistem nessa crítica, né, que se debruçam sobre a Adriana Varejão, nos colocam como questão, né? Pensamos, então, que diante das patosfórmio e atentos às inversões dinâmicas entre patos, que Warburg encontrou na filosofia nitiniana, mas que também diz respeito à filosofia agonística, aos gregos antigos, nesse conflito irresoluto entre etos e patos, que os corpos cristãos do barroco, eles mantêm relação com os modelos de patetismo acentuado dos antigos, né? Mas que no Narleben der Antike, estas patosformes podem ter sido deslocadas para apresentações não necessariamente miméticas de corpos humanos, né? Então, focalizando a Trois Petits Morts, nós colocamos diante das imagens de Nossa Senhora das Dores, né? Mesmo que seja preciso ressaltar que essa não é a única imagem da Varejão com cortes, com anjos nas telas, como Parede com Incisões à La Fontana, de 2001, né? Que convoca uma relação direta com o pintor Lúcio Fontana, mas também com outro movimento artístico que não o barroco no Brasil, né? O que cederia a chave do barroco no Brasil sobre a qual insiste a crítica, na qual insiste a crítica. Ah, Voltando para a hipótese do artigo, né? E que as imagens relacionariam-se as imagens de Varejão relacionariam-se às imagens sacras da região mineradora de Nossa Senhora das Dores, seria preciso arriscar que as imagens dizem respeito ao corte formal, né, também. Diz respeito principalmente e primeiramente a essa relação de forma entre as sete dores da Nossa Senhora, né, das quais destaca essa pietà infligidas à Virgem Maria, o que é corroborado tanto pela Legenda Áurea, um texto medieval, como pelo Evangelho de Lucas, né, quando Maria exclama que é aqui está a escrava do Senhor, que faça com ela o que quiser, que diz respeito também a estes cortes na varejão, que, como na segunda imagem desse tríptico, também possui sete lanhos nas telas, né? Mas também a outra característica, que seria a de conteúdo, a de abrir este corpo para experimentar a divindade, né? O que também é corroborado por textos medievais, né? Quando o crente ele abre a imagem mais do que produzir uma chaga mimeticamente, como de Duberman coloca no Devant l'Image, para experimentar o interior dessa imagem, né? O que também se relacionaria aos dispositivos de fechamento e abertura de imagens utilizados sobremaneira pelo cristianismo, como é o caso dos retábulos das igrejas, né, que expõem perceptivelmente, espacialmente, essa crença dialética no além ao abrir e fechar, né? Como o Gilberman coloca no L'Image Ouverte, de 2007.
Contudo, trata-se também de abrir essa imagem, né, mais do que por conteúdo, mais do que por forma, talvez, a um deslocamento pela própria experiência, diante desse reviramento do interior sobre o exterior, dessa abertura no fechamento, o que se relacionaria com uma característica própria da imagem, frisada pelo Gilberto Frangeli, de 1990, um livro de 1990, sobre a produção de catarse ou a produção de sintoma no espectador, quando sobre essas imagens coloca os olhos detidos, principalmente pensados a partir do que Vera Pugliese enunciou como emovere, né? Já que as imagens teriam essa função de emoção, de mover o sujeito, produzindo nele uma relação com o outro, encontrando o outro num gesto ao mesmo tempo intrínseco e extrínseco, né? Quase como um êxtase, no sentido de um sair de si, o que também, segundo Gilberman, relacionaria-se à, à produção, à superação até entre praxis e patos, né? Já que estas dores infligidas, elas dizem respeito também a um gesto de encontro político, em certo sentido, às outras pessoas, né? Mesmo que seja preciso aqui ressaltar a diferença entre a Mater Dolorosa, né, compreendida com distinção a ninfa dolorosa, como a Luana Vedequim e a Sandra Macovec ressaltaram em texto recente, de que essa pose de contrição, essa dor, essa tão dolorido que o silêncio pousa das dores da Virgem Maria não nos permitem uma associação com a ninfa, né, do Vabo e do Gilberman, mesmo que a questão da do movimento também precise ser ressaltado, já que estas imagens não prezam pelo movimento, como as imagens da ninfa. É preciso pensar que, para além de um gesto de padecimento, essas imagens também tratam, segundo Gilberman, né, essas imagens de mulheres da Mata Dolorosa, tratam também de como essa dor carregada pelo corpo das mulheres, segundo o Gilberman, mas também vincula o luto da fecundidade, essa perda do filho, à fecundidade do luto, né? A mulher que dá, que dá à luz, né? Pensando então que essas imagens, elas colocam as obras da Varejão diante de relações de olhar entre o sujeito e o espectador, mas também de questões de forma, questões de conteúdo. A presente investigação tentou pensar, investigar como esses postulados teóricos, pensados a partir das plataformas, permitem ao historiador da arte abrir as imagens para além das interpretações correntes ou das interpretações usuais, vinculando a obra da Varejão a um episódio bíblico, em certo sentido, que tem um fundo trágico também, antigo, mas que recoloca as questões da fortuna crítica, principalmente a partir desse deslocamento da investigação para a experiência estética do sujeito, para esse pato do próprio olhar do sujeito e não só da imagem, vinculando a seus desdobramentos num enriquecimento, em certo sentido, das interpretações da Varejão. Muito obrigado.